crianças, galerinha do quarto ano! Eu sou a Pro Juliana Nadeu e a gente vai para mais uma aula de ciências no repositório de vídeos do aplicativo de vocês. Já fica a dica aí também para os professores que junto dessa videoaula e do material que a gente vai utilizar aqui, tem também um roteiro de atividades que complementa o nosso trabalho aqui. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo aí sobre as sombras, o movimento do Sol, o movimento da Terra ao redor do Sol. E o nome da aula de hoje é, olha só, o Gnomon e o Sol. Então, no material de vocês tem uma proposta de construção de um gnomon. Vocês sabem o que é um gnomon? A gente vai aprender hoje. Olha só. As habilidades que nós vamos utilizar hoje é a F04CI09, analisar e acompanhar as projeções de sombras de prédios, torres, árvores, tendo como referência os pontos cardeais e descrever as mudanças de projeções nas sombras ao longo do dia e dos meses. Nessa aula, nós vamos conhecer o gnomon, entender como ele funciona e a sua contribuição para a orientação. Então, eu trouxe aqui para vocês um vídeo para a gente conversar e aprender um pouco mais sobre esse instrumento muito importante aí, criado pelos antigos e que nos ajuda na orientação. Fiquem com uma aula sobre gnomon. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar o gnomon e algumas aplicações desse instrumento tão antigo. Mas que instrumento é esse? É um antigo instrumento que marca a altura do Sol a partir da sombra projetada sobre um plano ou um círculo horizontal. E nós podemos dizer que foi o primeiro instrumento usado para indicar a hora do dia. E ele data aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. E o inventor desse instrumento foi Anaximandro de Mileto. Então, deixa eu colocar aqui o inventor do gnomon. Então, como eu disse, o gnomon é uma haste que projeta sombras, sendo que essa sombra ela pode ser projetada em um plano ou então em um círculo. E quando eu digo sombra, eu tenho que dizer que é a ausência parcial de luz. Deixa eu colocar uma animação aqui para vocês. Então, nessa animação, nós podemos ver o funcionamento de um gnomon. A haste em vermelho, o Sol variando ao longo do dia, ou seja, nós temos o Sol ao amanhecer, ao meio-dia e ao entardecer. E observe que a sombra projetada pelo gnomon ela vai se alterando. Deixa eu colocar outra animação aqui para vocês verem melhor isso. E observe que o tamanho da sombra ela vai variando conforme o movimento do Sol. Muito bem, pessoal. Então, esse vídeo aí está disponível lá na Khan Academy. Vocês podem procurar aí na internet. Tem um conteúdo muito legal nesse site e ajuda a gente a entender um pouquinho aí sobre o funcionamento de um gnomon. Olha só, e eu trouxe aqui uma explicação e também a mesma animação lá que o professor utilizou no vídeo do gnomon. Vocês podem perceber que, olha, a imagem ela vai ficando mais clara e escurecendo. Isso significa a movimentação do Sol no céu, tá? E aí, a sombra, ela vai aumentando, diminuindo em relação a essa haste, tá? E mudando de posição. Então, olha lá a explicação que a gente tem sobre isso. O tamanho da sombra, vou destacando conforme a gente vai lendo. O tamanho da sombra varia conforme o movimento do Sol. Ao amanhecer, observe que a sombra do gnomon está bem longa. Já ao meio-dia, o Sol vai estar alto no céu. Então, a sombra do gnomon vai ser mínima. No entardecer, quando o Sol está deixando de iluminar a superfície,
a sombra do gnomon está se alongando de novo. E aí eu trouxe aqui uma sugestão para vocês construírem o seu próprio gnomon aí na escola. E vocês podem fazer isso com materiais bem simples. Primeiro, vocês precisam escolher um local da sua escola aí, onde você possa colocar aí uma haste e ela não saia do lugar. Então, se puder ser um jardim onde você possa fincar uma haste, ou se não der para fazer isso, tiver que ficar dentro da sala de aula mesmo, por exemplo, escolha um lugar da sua sala onde você não movimente esse gnomon, porque ele precisa ficar fixo. Vocês podem utilizar um palito de churrasco, que nem eu trouxe aqui, olha só, tá bom? E aí, como no caso aqui onde eu não tinha onde fincar, eu trouxe essa espuminha aqui, ó. E aí eu vou colocar, você pode colar num pedaço de papelão e posicioná-lo num lugar onde ele fique quietinho. Se você quiser, você também pode utilizar um rolinho de papelão, que nem esse daqui, e posicioná-lo lá no lugar fixo, onde ele não se movimente. E aí você vai desenhar, vai colocar ele bem no centro de um círculo, como essa mesinha aqui, olha só, e vai observar, deixa eu ver se está bem no centro, tá. E vai observar a sombra formada com a movimentação do sol ao longo do dia. Então, eu trouxe a lanterna aqui para mostrar para vocês. Olha só, vamos ver? Vocês conseguem ver a mudança da sombra aqui, ó, na mesinha? Vou utilizar o palito que eu acho que vai ficar mais fácil. Ele é mais fininho, vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. Olha só. Olha aqui. A sombra, conforme o sol muda de lugar no céu, a posição e o tamanho da sombra varia. Ó, quando o sol está mais no amanhecer ou no entardecer, a sombra ela é mais longa do que perto do meio-dia, que a sombra é menor e fica mais em cima do objeto. Então, vai ser essa a tarefa de vocês, construir um gnomon aí na escola e marcar aí a posição da sombra. Então, vocês vão lá num determinado horário da manhã, vão observar aonde está a sombra e vão marcar um ponto lá no círculo aonde a sombra está batendo e marcar o horário que é. Depois vocês vão marcar outro horário, outro horário, outro horário, e ao longo de 1 ou 2 dias vocês vão observar se esse padrão se repete, ok? Continuando. O gnomon e os movimentos da Terra. Podemos interpretar e precisar o movimento do Sol ao longo do dia através do registro e comparação da variação das sombras do gnomon. Nós também podemos nos orientar sobre as horas do dia. Sabemos que o movimento de um ano do Sol e também dos outros astros é de leste para oeste. O conhecimento de que ao anoitecer as sombras estão mais alongadas podiam ser usados pelos antigos para decidir o momento de voltar para casa ou para o abrigo. A observação da inclinação da sombra em um mesmo horário ao longo do ano pode ajudar a decidir a melhor época para o plantio e para a colheita. Então, olhem a imagem aqui ao lado. Que interessante. Vocês estão vendo que temos uma imagem de um gnomon e ao redor dele a gente tem um desenho de um círculo todo fatiadinho aí. Cada uma dessas marcas mostra um horário do dia, por exemplo. E os antigos que não tinham relógio como a gente, eles podiam se orientar qual era o horário que eles tinham que voltar para o seu abrigo, ou qual era o horário que eles podiam parar e dar uma descansada, almoçar, ou qual era o melhor horário do dia para fazer determinadas tarefas. Assim como a gente faz com o relógio. Mas lá nos tempos antigos, do Egito, dos homens das cavernas, enfim, como a gente ainda não tinha essa tecnologia do relógio, a gente então utilizava a observação dos astros, do movimento dos astros no céu,
para poder, e da formação das sombras, para poder saber aí os horários dos dias, a orientação, né? Olha que interessante. E vocês vão poder vivenciar isso daí construindo um Gnomon na sua escola. Muito legal, não é? Olha só. E vocês também vão ver aí que o Gnomon é uma das partes do relógio de sol. Vocês já viram um relógio de sol? Eu trouxe 2 exemplos de relógio de sol aqui, que estão no estado de São Paulo. Nós temos o relógio de sol no Parque da Água Branca, que fica na capital. Então, para quem tiver oportunidade de visitar o Parque da Água Branca, pode observar lá o relógio de sol. E aqui, olha, a gente tem o Gnomon. Tá vendo? É uma haste de metal, tá? E ela está projetando, vou apagar para vocês verem. Ela está projetando uma sombra bem aqui. E essa sombra, ó, está mais ou menos nessa direção. Que significa que devia ser, provavelmente, na hora que tiraram foto, perto das 16 horas. Olha lá, 4 horas da tarde. Então, olha que interessante, a sombra do Gnomon, que é projetada aí pelo movimento da Terra, né, do Sol no céu, daí do amanhecer até o entardecer, nos ajuda também a definir as horas do dia. Além da gente saber quais são as direções, porque se o Sol nasce no leste e se põe no oeste, provavelmente o Sol está desse lado aqui, e se é à tarde, a gente sabe que ele está perto de se pôr. Então, ali para aquele lado, o lado contrário da sombra é oeste. Ah, eu gosto disso. Também tem outro relógio de sol aqui da cidade de Franca, em São Paulo. Esse aqui, e a parte do relógio de sol é bem aqui na torrezinha, tá bom? Então, para construir um relógio de sol a partir de um Gnomon, é preciso apenas que a sombra da haste seja projetada sobre um mostrador onde foram traçadas linhas representando as horas. Muito bem, pessoal. Hoje eu queria mostrar para vocês aí como funciona um Gnomon, o que é o Gnomon e sugerir que vocês construam um Gnomon aí na sua escola e observem o movimento que o Sol faz no céu a partir da projeção das sombras do Gnomon, certo? Então, fica aí a tarefa de vocês para construir esse Gnomon e também registrar a partir daí das sombras projetadas pelo Gnomon os pontos cardeais, tá bom? Que vocês encontraram. Na aula de hoje nós conhecemos o Gnomon e como ele nos ajuda a se orientar. Fiquem aqui com a tarefa do aplicativo e o nosso formulário de avaliação para vocês me contarem o que acharam de aprender mais sobre o Gnomon. A gente vai ficando por aqui e toda semana tem uma aula inédita de ciências no repositório de vídeos do aplicativo. Tchau, tchau, pessoal!